boa noite. Meus amigos, boa noite. Mais uma vez aqui invadindo a sua residência na quarentena de Química. Hoje com um convidado que eu tenho até medo de falar da época que eu conheci ele, de ser como velho. Porque o Rui Barbosa nos seus primórdios. Exato. Seus primórdios. Exato. Meu amigo, meu irmão, o Ismar. Mas com essa cara não tem jeito. Eterno Mr. Bean. Tem jeito não. Tem jeito meu irmão, muito obrigado por ter aceito o convite. O nosso povo agradece. É uma honra tê-lo aqui, uma honra. Hoje eu aprendo a fazer uma redação. Hoje vai. Você é um monstro, Se Deus quiser, você não vai. É porque meu amigo não, porque você sabe muito bem que a gente não elogia quem não merece. Mas você merece todos os elogios. Obrigado, querido. Um professor de Monchião. A quarentena de Química agradece a sua presença. Professor Eric agradece a sua presença. O pessoal da nossa produção agradece a sua presença. Tanto que o produtor está assistindo hoje, viu? Está assistindo e estou aqui, viu? Estou prestando atenção em vocês. Eu vou te contar um segredo. Fernando. Que é a primeira live minha que ele assiste, viu? Olha aí, que bom. Ele que bom. Que bom. Mas ele quis assistir. Tem segredo. Calma, relaxa. Vai dar certo. Que bom. Bichaminho, a tela é sua. Fique à vontade. E a partir de agora, eu sou apenas aluno. Obrigado, meu amigo Eric, pelo convite. Pessoal, saudações. Uma boa noite para você. Aproveitar esse espaço, esse momento, de falar de redação, porque você está em pandemia, mas não se desespere. Não é porque nós estamos confinados, isolados, que nós deixaremos de estudar redação. Redação, literalmente, vai ter 1000 pontos. É a prova que é a chamada prova das provas. É nela que você decide o seu vestibular, tá bom? Hoje eu fiz um materialzinho curto, especial, para a gente aproveitar esse momento e dar algumas técnicas para facilitar o seu texto, tudo bem? Vamos lá para a tela. Primeiro momento, vamos falar, no finalzinho a gente comenta sobre nossos cursos online, que acontece também às terças e quintas e sábados, tudo bem? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é como a gente lê um tema de redação. Primeiro, escolher um tema especial, cuidado com esse tema, ele pode ser um tema de vestibular, tudo bem? Pode até ser um tema do Enem, em especial, tudo bem? Então, a primeira coisa é entender o que nós chamamos de tema. Todo tema de redação, ele vai implicar numa problemática. Porque se não tiver uma problemática, não precisa falar em intervenção social. Nós vamos resolver o quê, se não tem problema para resolver? Então, primeiro, entender que você precisa achar uma problemática se não vier escrita lá no tema, na proposta. Tudo bem? Então, nós estamos aqui no assunto, que é problemático, chamado exclusão virtual em tempos de pandemia. Há alguns alunos, grupos de jovens, adultos, que não têm acesso ao mundo virtual. Nesse exato momento, não estão tendo o privilégio de assistir uma aula dessa. Então, em relação a esse assunto, nós escolhemos esse tema para poder trabalhar hoje, tudo bem? Temos uma matéria do IBGE, que diz aqui, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, tudo bem? Do IBGE, mostra, vamos começar a redação agora. Quando você for escrever uma redação e tiver que colocar um dado estatístico, não coloque o verbo mostra e nem revela, tudo bem? Mude o verbo. Coloque aponta, denuncia, tudo bem? Use uma linguagem um pouco melhor. Então, o IBGE está apontando, denunciando, nem revelar. Quem revela é Photoshop. Então, aqui tudo bem, mas na escrita a gente vai usar outra linguagem. Então, de acordo com o IBGE, a sigla, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 1 em cada 4 pessoas, essa palavra está errada, ninguém escreve pessoas em redação. Aqui é o segundo erro, pessoas. É porque as pessoas, não ninguém coloca pessoas. Então, indivíduo, cidadão, tudo bem? Mas não pessoas. Então, 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. No total, isso representa 46 milhões de brasileiros. Beleza, que não tem acesso ao mundo virtual. Então, o IBGE nos passou a informação de que de 4 brasileiros, 1 não tem acesso ao mundo virtual. O quantitativo desse número dá 46 milhões de brasileiros sem acesso ao mundo online. Tudo bem? Agora, vamos falar da redação. Você entendeu o assunto. O ponto que nós queremos. Aqui está montado um exemplo de parágrafo. Muito cuidado agora. Agora começa a aula. Mister Bean, como é que eu
faço uma redação, como é que eu começo uma redação dissertativa argumentativa. Por que o nome dissertativa argumentativa? Dissertar vai ter causa e consequência, beleza. Então, você vai ter um problema que vai apontar causa e consequência. Isso é óbvio. Mas argumentativa por quê? Toda redação dissertativa argumentativa, ela parte do princípio que você precisa gerar um problema, precisa gerar uma opinião, precisa gerar um ponto de vista, precisa se posicionar. Então, o argumentar, anote, argumentar é se posicionar. Como é que a gente argumenta? É agora o grande segredo. Como é que a gente argumenta? Como é que eu sei que estou argumentando? Nós argumentamos quando a gente coloca um substantivo ou adjetivo, preferencialmente negativo. Repete bem. Argumentar é quando eu coloco um adjetivo ou substantivo negativo. Ele representa a sua opinião. Então, nessa redação, nós temos um argumento que o aluno criou sobre como ele enxerga exclusão virtual. Tudo bem? Segundo momento, sabendo que argumentar é um adjetivo e um substantivo negativo e representa a minha opinião, como eu começo um texto? Nunca comece pelo tema. Isso é um erro grave de redação. Tema, exclusão social. A exclusão social? Não, nunca faça isso. Para começar uma redação de qualidade, top de linha. Mr. Binho, o que você chama de redação de qualidade? Deixa eu procurar aqui o que é uma redação de qualidade. Isso aqui é uma redação de qualidade. Isso aqui é uma prova da UFT, último vestibular. Nota da menina, 10 em redação. A nota de cima no Enem, outra jovem, 980 na redação. Isso é texto técnico. Nota do Enem, 1000, 2011. Nota do Enem, o mesmo aluno, 2012, 1000 também. É o único maranhense com 2 notas 1000 no Enem. O nome dele é Gustavo, hoje ele é médico. Então, quando a gente escreve com qualidade, a conversa é bem diferente. Então, nunca comece pelo tema, comece com qualidade. E para começar uma redação com qualidade, sabendo qual é o tema, é agora. Entre de forma indireta. Como é que a gente entra de forma indireta, Mr. Bean? Você precisa colocar exemplo, positivo ou negativo, não importa, que dialogue com o tema. Alguma palavra desse exemplo precisa tocar no assunto. Então, nós estamos no tema exclusão virtual. Vamos supor que esse argumento aqui, que essa pesquisa do IBGE, não estava na coletânea. Então, o aluno lembrou que de 4 brasileiros, 1 em cada 4, não tem acesso à internet. No total, 46 milhões. Ele lembrou dessa pesquisa. Ela não estava na coletânea. Outra coisa seríssima. Mr. Binho, o que é a coletânea? Coletânea é um conjunto de textos, imagens, infográficos, definição, citação, tabelas, poesias, que falam do mesmo assunto e mostram diferentes visões sobre o tema. Mas você não pode copiar a coletânea. A gente só puxa a fonte da coletânea. Coletânea não se usa na introdução e não se usa na conclusão. A coletânea se trabalha em desenvolvimento, mas não é dizendo a mesma coisa que a coletânea diz. Nós temos que colocar causa e consequência. Tudo bem? Então, vamos supor que essa informação do IBGE não estivesse na coletânea. O aluno lembrou dessa tabela, dessa pesquisa. Tudo bem? Então, a gente começa uma redação sempre buscando uma palavra que toque no tema. Então, o assunto é exclusão virtual. Qual é a palavra que eu toco no tema? A palavra é 1 em cada 4 brasileiros ou indivíduos, para tirar pessoas, não tem acesso ao universo online. O universo online toca na palavra exclusão virtual. Então, a gente entra na redação de forma indireta, nunca direta. A exclusão social? Não. A exclusão virtual? Não faça isso. Então, a primeira entrada bacana é assim. Quais são as formas de entrar numa redação? Eu poderia entrar por uma série, eu poderia entrar por uma música, por história, por filosofia, por literatura, por arte fundamental. Muito bacana começar com arte. Não importa a forma de você entrar. O que deve ser feito é que essa entrada precisa bater no tema de redação. Então, a palavra... Pois não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te falei que eu sou aluno, aluno tem dúvida. Perfeito. Eu estou fazendo redação, aí cabe bem com a música, que eu... Ótimo. Tá? Ótimo. Só que eu não consigo, eu não tenho certeza da estrofe da música.
Não importa, não importa. É só, obrigatoriamente, pelo menos um fragmento, não é trecho, não. Música não tem trecho, quem tem trecho é BR. Então, é um fragmento. O fragmento musical que você lembrar, se você lembrar de um fragmento musical, top de linha. Ah, mas eu não lembro do fragmento. Mas se você lembrar da letra, pelo menos da mensagem da letra, também serve. Vamos supor que eu coloque assim. A música, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, pontuava, né? Beleza, também serve, tudo bem? Mas as bancas gostam, e aí você, aluno, tem que ficar esperto. Boa pergunta do Eric. Você tem que fazer o possível para colocar o fragmento, porque o fragmento é mais autêntico, mais original. Tudo bem, Eric? É igual história. Não adianta citar. Não, porque assim, segunda... ouvindo você falar aí, inclusive, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, eu estou lendo todas, viu? Perfeito. Eu posso fazer esse serviço de translocutor. Porque assim, sabe o que eu estava analisando, Mr. Vim? Porque eu fiquei com medo. Falei, eu boto esse negócio aí eu esqueci a letra, né? Eu falei das flores, esqueci alguma... Não. Aí falei, cara, vou me punir. Não, punir não, porque ele vai saber que o teu comentário sobre a música bate. Se eu disser assim, no período da ditadura militar, uma das músicas ícones desse período foi, para não dizer que falei das luzes, Geraldo Vandré. Ponto. A música trazendo a sua essência, perfeito. Ele já sabe qual é a música, ele sabe que eu não quis colocar o fragmento, mas o meu comentário sobre a música está verdadeiro. O meu comentário bateu quando o assunto é liberdade de expressão. Cuidado com esse tema. Se eu fizer sobre liberdade de expressão e eu comentar a música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, eu arrebento na redação. Eu não lembrei da letra, professor, mas eu sei, já ouvi e conheço muito bem a história da música. Perfeito, bate tranquilamente. Tudo bem, Eric? Mas, repito, nós gostamos do fragmento. O professor gosta do fragmento, porque o fragmento tem aquela pegada de originalidade. Tudo bem, pessoal? E você não incorre em furar a parada da linha do casamento com o tema. Certo? Seguindo o texto. Então, a entrada aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Ah, professor, se eu colocar história. Antigamente, a internet surgiu como instrumento de guerra. Hoje, não serve. Cuidado. Antigamente, não serve. Para falar de história, situe o leitor. Você precisa situar o leitor. No final do século XX, a internet surgiu como instrumento militar. Perfeito. Coloque o leitor na sua atmosfera de tempo. Você precisa localizar o leitor. Então, nosso leitor aqui está entendendo que eu comecei a redação a partir de um dado do IBGE, em que 1 em 4 indivíduos não tem acesso ao mundo virtual. Perfeito. Ele já entendeu que eu saquei exclusão. Se existe exclusão, o cara não tem acesso. Está batendo a redação. Está tudo certo. Tome cuidado agora. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Cuidado nessa imagem. Nós estamos comentando, muito cuidado, esse primeiro momento agora, nós estamos falando de quê, Bim? De contexto. Aqui, ó, contexto. Eu comecei a minha redação por um contexto de dado estatístico. Qual é a segunda parte que eu vou fazer agora, Bim? Eu vou explicar. O que tem a ver esse dado, agora, com o tema da redação? Vamos explicar. Esse dado de 1 em cada 4, sempre verbos no presente. Não se faz redação com verbo no gerúndio. Repete, Bim. Pois não. Não se põe expondo, acreditando, subsistindo. Não existe isso. Redação é sem gerúndio, verbo no presente. Esse dado expõe o quê? A outra face de quem? De um contingente que literalmente ainda sobrevive, subsiste na invisibilidade social e educacional. Show de bola, o moleque deu uma aula de redação. Por que a gente sabe que ele está argumentando? É agora, porque ele fez uma explicação para ele do que é isso aqui. Qual é a consequência disso aqui? 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Eles estão invisíveis, professor. Isso chama-se invisibilidade, porque não tem acesso ao mundo virtual. Isso é argumentação. É um substantivo negativo. Top de linha. Vamos embora. Invisibilidade social e educacional, uma vez que a exclusão virtual, anota, tem que escrever o tema. É obrigatório escrever o tema de redação. Tem aluno que faz o parágrafo todinho, mas ele usa sinônimo. É proibido usar sinônimo no primeiro parágrafo.
Não se usa sinônimo no primeiro parágrafo. Qual é o tema? Onça bebeu água. Escreve, onça bebeu água. Tem que escrever o tema. Então, eu estou falando de exclusão virtual. Acertou. E comecei falando da pesquisa do IBGE. Perfeito. E comentei a pesquisa. Perfeito. Vamos seguindo. Em termos de pandemia, isso sinaliza, isso mostra, denuncia uma perda considerável para a formação de qualquer cidadão. Ponto. Primeiro ponto, na primeira ou segunda linha. Primeiro ponto serve para quê, Mr. Bean? Para dizer que eu estou entrando na redação pelo contexto. Vai. Esse dado, fiz o comentário do contexto e agora parei no segundo ponto da redação do primeiro parágrafo. O que vem agora, Mr. Bean? Agora começa a aula. Essa palavrinha que vem depois do segundo ponto tem um nomezinho chamado conectivo. Conectivo. O que é um conectivo, Mr. Bean? São essas partículas que o Enem dá 200 pontos se você souber usar. Conectivo, no primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto e o último, sempre no finalzinho do parágrafo você põe o conectivo. Aqui apareceu o conectivo, esse, aqui também, mas esse é obrigatório em todo o parágrafo. Pare a redação. Ora, com isso, dessa forma, nesse sentido, todavia, contudo, entretanto, obrigatório. Se a sua redação não cair no conectivo, fica complicado a banca entender. Por que, Bim? Porque ele tem que entender que isso aqui é entrada do parágrafo, contexto, isso aqui é comentário do contexto, associação com tema, pausa, ora, pausa, e agora vem a aula mais importante. Cuidado agora, viu, Eric? Nós temos 4 formas de fazer o primeiro parágrafo. Você tem 4 formas de apresentar para a banca uma introdução. Existem 4 modelos de você fechar o primeiro parágrafo. Eu posso fechar com 2 causadores. Então, vamos lá. Ora, 2 causadores. Agora ficou claro. Universo online, contexto. Exclusão virtual é o tema. Ora, conectivo. Agora vem a resposta. Como você vê a exclusão virtual? Eu vejo um problema. Problema provocado por quem? É agora. Ora, pela negligência do poder público, omissão do Estado, ora, por desinteresse da coletividade. O que é coletividade, Mr. Bean? Da sociedade. Esse aluno fez o que o Enem gosta. O que ele gosta, Bean? Primeiro, competência 1, linguagem. A linguagem está boa, descende, subsiste, invisibilidade, problemática, linguagem boa. Segundo, ele se posicionou. Competência 2, se posicione sobre o tema. O tema era exclusão virtual. O que ele se posicionou? Ele disse que é um problema provocado pelo Estado e pela própria sociedade que não tem interesse em mudar essa realidade. Show de bola. Esse aluno já está andando bacaninha para a redação do desenvolvimento. Bacaninha. Bim, ele colocou 2 causadores. Isso. Cada causador, coletividade, poder público, tem um problema. O que o poder público fez? Ele é negligente. O que a sociedade está fazendo? Tem desinteresse em mudar essa realidade. Sensacional. Esse aluno escolheu 2 causadores. Alguma pergunta, Eric? Não, eu estou aqui aprendendo, eu estou preocupado, porque o negócio desses conectivos aí... Vamos seguindo. Mr. quando eu aprendi a fazer redação, eu sou do tempo, Mr. que a gente dizia assim lá no final da redação. Eu penso que... Eu não... bichão. Tem uns anos, não tem? Tem, meu filho, tem uns anozinhos. É bem de lascozinho. Vamos embora. Vamos para o segundo modelo, pessoal. Então, o primeiro modelo, contexto, o dado do IBGE. Associação, explicação, ele comentou literalmente como ele vê essa informação. Eu vejo como uma invisibilidade, maravilhoso. Citou o tema para fazer associação com o tema, que isso aqui está ligado ao tema, escreve o tema, e aí fez a pausa. Mr. Bean, quantos pontos tem no parágrafo? 3. Quantos é obrigatório? 2. O primeiro na primeira ou segunda linha, e o antes do conectivo. Esse conectivo é obrigatório, ele fica onde? Sempre nessa posição.
sempre nas linhas finais da redação. Nunca se põe um conectivo aqui. Entretanto, aqui em cima não. Se você for usar entretanto, use de forma diversa, em contrapartida, contrariamente, mas sempre coloque um conectivo nesse finalzinho aqui, tudo bem? Esse modelo, 2 causadores. Modelo 2. Olha que mudou. Mudou. Repete bem. Pois não. 2 causadores, nenhum causador. Que modelo é esse, Mr. Bean? Vamos lá. Agora estamos falando sobre esse modelo de baixo. Nós temos uma tese de comportamento. É uma tese crítica. Então, o aluno olha para o tema e simplesmente faz uma crítica para depois do desenvolvimento apontar os 2 causadores. Ele não quis colocar causador. Volta para o texto, professor. Pois não. Está aí o texto. Aqui está a entrada do parágrafo normalmente, ele fez na Universo Online, beleza, WSBGE, fez a associação, o comentário, colocou o tema, tudo perfeitinho, colocou o conectivo e não quis colocar causadores, mas ele se posicionou. Começo da aula eu disse, o que caracteriza uma argumentação? É um substantivo ou um adjetivo negativo, porque você está denunciando, você está se posicionando sobre o assunto. Aqui a pergunta vem, como você enxerga, interpreta a exclusão virtual no país? Olha a aula que o moleque deu. Ora, uma problemática que sabota, olha que fera, sabota o sentido da igualdade de direitos apontado pela Constituição. Show de bola! Ele não quis dizer quem são os causadores pela exclusão virtual no país, mas ele só disse que esse problema sabota, trai o sentido de igualdade de direitos. Nós não temos direitos iguais. Se nós tivéssemos, todo mundo tinha acesso ao mundo virtual. Aqui não tem causador. Mr. Bean, onde vão aparecer os causadores? Do desenvolvimento. Quem é o primeiro causador que sabota essa situação? Aí ele vai colocar o Estado que não investe em tecnologia, que não investe em acesso ao universo online. Outro causador dessa sabotagem, a própria sociedade, o empresariado, até aspecto familiar, tudo bem? Mas ele vai dizer isso no desenvolvimento. Então, essa redação tá bacana, porque o aluno não quis colocar causadores, mas só um comportamento. Qual foi o comportamento, Mr. Bean? Que sabota, que trai o sentido de igualdade de direitos. Top de linha. Aqui é outro top de linha. Entendeu essa aqui, Eric? Entendi. Até o menino quer saber se pode fazer pergunta. Pergunte, meu filho. Pode perguntar. Pergunte. Mr. Bean. Diga. Então quer dizer que já pode fazer pergunta, Simara. Eu fico assim preocupado. Você vai fazer uma redação, a culpa, na verdade, é do governo, né? Vários causadores. Você vai ter que escolher 2. Se não tem internet, exato. A culpa não é da população. Internet, país de primeiro mundo, ela é liberada. Também. Isso, também. Isso. Bater no governo assim claramente não pode prejudicar a redação? Não, boa pergunta. Me disseram isso várias vezes. Não, todo mundo bateu, não preocupa não. Aqui deixa bem claro que a redação ela trabalha uma temática social, tudo bem? Não é porque é o INEP, não é porque é o Enem, não é porque é do governo federal, não implica em dizer que você não possa tocar nesse assunto. Vou dar um exemplo para vocês. Escolarização dos surdos. Você acha que por acaso defenderam o Estado? Não, culparam o Estado também. Ok? Todos os temas do Enem deram essa abertura para colocar o Estado como culpado. Tudo bem? Não te preocupes quanto a isso. Isso não é problema. Mesmo porque, com todo respeito, o presidente nem vai ler essa redação. Tudo bem? O importante é que você deixe claro que vão apresentar causadores. Tudo bem? Você tem que apontar causadores. Pode ser a imprensa? Ok. Pode ser a família? Ok. Pode ser o universo escolar? Perfeito. Não importa. A banca só quer 2 causadores. Ou pelo menos um numa redação de causa e consequência. Tudo bem, Eric? Alguma pergunta? Temos uma pergunta. Vai lá, Rocha. Pediu para dar exemplos de argumentos com substantivos e adjetivos. Beleza. Aqui é um. Vamos chegar lá. Boa. Beleza. Segundo momento, vamos chegar nessa parte aí. Eu poderia, nessa redação aqui, parar esse texto aqui, ó. Exclusão virtual em tempos de pandemia. Ponto. Aqui eu colocaria o conectivo. De fato, uma problemática que sinaliza uma perda considerável para a formação de qualquer cidadão. Ponto. Essa palavra perda é substantivo aqui. Ela não é verbo, aqui é substantivo.
aqui já é um argumento negativo. Aqui ela já até, ao contrário, ela pode até, dependendo da posição que você colocar, ela cai como substantivo. Entendeu? O que é importante notar aqui, show de bola, é que o aluno está usando sabota, verbo negativo, perda, substantivo, ok? Palavras negativas, invisibilidade, show de bola, invisibilidade. Então, a marca de uma redação argumentativa é essa pegada crítica, tudo bem? Se não tiver pegada crítica, você vai fazer o que na conclusão? Você vai responder 2 agentes para resolver que problema? Tudo bem, galera? Então, precisamos dessa pegada crítica, porque aí está a nossa marca de argumentação, tudo bem? Vamos para outro modelo. Voltando aqui. Negligência, substantivo, ótimo, negativo. Desinteresse, substantivo, negativo. Desinteresse, negligência, substantivo negativo. Negligência e omissão dele, desinteresse da coletividade. Top, escolheu 2 causadores. Segundo modelo, escolheu um verbo para fazer a crítica. Olha que show. Sabota é um verbo negativo. E já tinha uma crítica aqui. Outro modelo. E aqui, Mr. Bean? Vamos lá, que modelo é esse? Aqui nós vamos falar de causa e consequência. Primeiro modelo, 2 causadores. Segundo modelo, tese de comportamento crítica. Terceiro modelo, causa e consequência. Vamos supor que o aluno escolheu fazer essa redação. Olha que coisinha simplesinha, humildezinha, boa, o corretor lê, o corretor gosta, sabe? E você passa. Nós estamos no primeiro parágrafo, tudo bem? E aqui, Mr. Bean, o que mudou? Se você observar, o aluno fez o outro modelo de redação, e na hora da tese, repete bem, tese, o que é tese? É sua ideia, é sua opinião, é o seu posicionamento. Na hora da tese, ele escolheu falar que vai trabalhar causa e consequência. O texto ficou assim: ora, de fato, com isso, dessa forma, nesse sentido. Um cenário que demanda, que pede uma reflexão, uma análise sobre causas e efeitos dessa problemática. Para este aluno, a redação dele vai ter causas e consequência. Pode ter certeza. Ele vai ter que optar em colocar causa no segundo parágrafo e consequência no terceiro. Como as causas estão no plural, ele vai ter que optar 2 causadores e uma consequência no terceiro parágrafo, perdão, no quarto parágrafo e a conclusão. 5 parágrafos. Ou então ele pode fazer 2 causadores e nos mesmos parágrafos ele colocar consequência. Mas a banca quer enxergar no texto dele causas e consequências do desenvolvimento. Cuidado, quando você faz uma tese, é o norte do texto que vai ser lido, quem dá é a tese. Então, para esse aluno aqui, pode ter certeza que os corretores que estão 2 querem saber quem está sabotando esse sentido de igualdade quando se faz exclusão. Esses corretores aqui querem saber como o poder público está sendo omisso na inclusão virtual dos brasileiros. Por que a sociedade tem culpa na problemática da exclusão social? Então, senhores, quem dá o norte do meu texto são as frases finais da minha redação. Repete bem, pois não. Quem dá o norte do meu texto são as frases finais do meu primeiro parágrafo. Tudo bem? Vamos, então, para o terceiro, último modelo. E modelo é esse, Mr. Bean? Vamos voltar lá. Primeiro modelo, 2 causadores. Segundo modelo, uma tese crítica. Eu adoro esse modelo aqui. Vou até mostrar para vocês. Essa fera aqui, 2 causadores. Isso aqui é uma menina de Araguaína, fera. Assistiu aula comigo pela internet. Assistiu aula comigo pelo WhatsApp. Ele tirou 10 na UFT. Fera demais. Essa aqui é outra, 980 na redação. Esse rapaz aqui, Gustavo, usou essa técnica. Tese de comportamento. Crítica, tudo bem? Tese crítica, só bota uma tese lá. Então, nós estamos falando que tese B, essa tese aqui, ó, ela é forte demais, tudo bem? Muito forte. Vamos lá para o outro modelo. E que modelo é esse, Mr. Bean? Olha que legal. Aqui eu tenho 2 causadores, não tenho? É esse último modelo agora. Vamos supor que você está fazendo o primeiro parágrafo, você faz um contexto bacana, filosofia, história, mitologia, artes, música, tudo bem? Constituição, e aí você faz a explicação, associa legal, coloca o conectivo, sério, grave, importantíssimo, coloca 2 causadores e aponta uma sugestão. O que é sugestão, Mr. Bean?
Nessa redação, você aponta o que você vai trabalhar na conclusão. Você tem a opção de fazer sugestão. Você pode apontar logo os dois causadores ou não. Tudo bem? Eu posso fazer sugestão aqui, tranquilo, sugestão aqui em qualquer lugar. Só tome cuidado em saber se de repente já tem dois causadores aqui, colocar os dois agentes de solução já fica muito cheio. Então tem que usar um pouco de cuidado com a coerência. Tudo bem? Vamos lá. Foi o que esse jovem fez. Bacana desse parágrafo aqui. Então ele fez, ora, uma problemática de vinda, ora por negligência do poder público, ora por desinteresse da coletividade. Vírgula. Pausa agora. Ele já tinha se posicionado. Na redação dele, ele já tinha deixado claro qual é a ideia que ele tem sobre exclusão virtual. Já está completa a ideia dele. De repente, ele para e aí chama a conclusão. Ele só anuncia o que vai ser feito no último parágrafo. O que demanda ações, ok? Cuidado aqui com demandam, ações efetivas para inibir esse cenário. Na cabeça dele, ele escolheu colocar uma frase que anuncia a conclusão. O que demanda ações ou que demanda uma postura efetiva para inibir essa problemática. Ele escolhe em colocar como última frase um chamativo para fechar o primeiro parágrafo. Bem, poderia ser de outra forma? Poderia. Ele coloca ali dessa forma assim, partindo dessa perspectiva, tem-se uma problemática, ponto. De fato, uma problemática que demanda a atuação do Estado e, por extensão, da família, para mitigar essa problemática. Ele optou em não colocar os dois causadores e optou em colocar os dois agentes para fechar a redação. Só tome cuidado, quando você coloca agentes de solução aqui no final do primeiro parágrafo, obrigatoriamente, respectivamente, tem que ser os mesmos. Porque já pensou você chegar aqui e dizer, ora, uma problemática que pede atuação do Estado e da família. E lá na conclusão você coloca imprensa e escola. Aí você dança. Quem opta em fazer sugestão para fechar o primeiro parágrafo, precisa escolher os agentes ou não, como esse jovem fez. Ele foi bem. Ele só disse que é preciso ações para inibir esse processo. Mas tem que tomar cuidado. Se você colocar os agentes, eles têm que aparecer na ordem que você apresentou e, claro, os mesmos, né? Tudo bem, pessoal? Então, você tem 4 modelos de introdução. Vamos voltar, Bim. Modelo de 2 agentes, cada um com sua problemática. Vai ser trabalhado exatamente assim. No segundo parágrafo, vou falar por que o Estado é omisso em relação à exclusão virtual. Terceiro parágrafo, por que a sociedade é desinteressada em relação a esse assunto. Deixa bem claro que essa semana teve um episódio, viu, Eric? Um jovem, foi um negócio muito, muito emocionante. O jovem se dirigia a um açougue, lá em Goiás, e pediu ao dono do açougue para deixar... eu vi. Rapaz, que coisa emocionante aquilo. E aí o cara concedeu o acesso à internet do açougue para o jovem estudar pelo celular, rapaz. Ele vendeu latinha, né? Ele vendeu latinha. Pô, que negócio, sabe, cara? Resumindo. Eu vi no status de um amigo que até professor também, o professor Chico Júnior, e eu falei, olha, isso aí é que ainda me inspira, isso aí que me levanta, me dá moral de acordar e dizer, eu sou professor. Caramba, um monte de gente mandando boa noite, mandando alô. Aí, bicho, eu vi um cara das antigas ali, viu? Foi, né? Glauber Chamaral. Glauber tem outro. Viu? Ai, que bom. Um abraço. Um abraço pra galera. Um abraço pra galera. Alguma dúvida aí? Thelma, o Cheiro, Nathalie, o Cheiro. Opa, viu? Obrigado, querido. Todo mundo aí. Obrigado por estar nos acompanhando. E eu estou aqui aprendendo redação. Tenho certeza que hoje o primeiro parágrafo eu já não vou mais... já tem que usar o conectivo certo. Pronto. Então, pessoal, tome cuidado com isso, certo? Binda, você voltar... Está nos assistindo de Goiânia. Opa, querido, que bom. Um abraço. Do Coque? Sim, Noleto. Abraço, Noleto. A Cimara fez uma pergunta aqui, Mr. Vim. Perguntando qual é o maior erro que pode ter em uma redação. Minha filha, é muito simples. Eu vou até fazer essa redação oral, minha filha. É muito fácil. Primeiro, o erro gravíssimo é você entrar com uma linguagem que não é adequada.
Eu vou dar um exemplo. Eu começo assim essa redação sobre exclusão virtual. Primeiro erro que eu acho assim, um absurdo. Hoje em dia, as pessoas têm vivido num mundo cheio de internet. Bum! Essa redação explodiu. Essa foi para o pau. Por que ela perdeu? Bim, linguagem, a linguagem inadequada. Segunda forma dessa redação já começar meio devagarzinho, é o cara definir o que é exclusão virtual. Ele começa. A exclusão virtual acontece quando o jovem está fora do mundo da web. Não. Essa aí já explodiu também. O outro exemplo, quando ele vai na história. Ele vai lá em Jurassic Park. No Jurássico, o homem vivia nas cavernas. Não. Essa aí também explodiu. Outro exemplo, ele perguntar. De repente ele faz uma pergunta que não precisa pergunta. O universo online está acessível para todos? Não. Fazer uma pergunta dessa, se o tema já responde, aí é de lascar. Então, algumas redações, a gente fica meio preocupado, falta uma técnicazinha, falta um cuidadozinho com o texto. Então, a primeira coisa que mata é escrever coisas óbvias. A segunda, escrever o próprio tema no começo da redação. A terceira... Deixa eu terminar assim. Eu estou analisando aqui como aluno, tá? Ok. É perigoso, né? Você tá como aluno, Vixe. Mas eu estou como aluno aqui. Preste atenção. Ó, o cara pergunta se questão da internet da exclusão. Beleza. A resposta óbvia é não. Ótimo, não pode, tá? Mas aí eu te pergunto, e se eu fizer um embromation? Não é perigoso? Não, vou explicar como é que se pergunta. Boa, Érico, boa. Isso tudo nós estamos falando, pausa para o comercial, pessoal. Isso tudo nós estamos falando é exatamente isso aqui, tudo bem? Bom, é isso aqui, ó. Bom o Érico ter falado aí. Nós começamos a abrir aqui. Tudo isso é técnica de redação. Tudo isso o Mr. B ensina aqui, na redação online. Nós temos um curso online que acontece às terça-feira. De 9 às 10 é aula de técnica pura. E essa turma volta quinta, no mundo online, 45 minutos para ler o tema. Então, a gente trabalha técnica na terça e na quinta-feira, só análise de tema. Essa turma, outra turma é a turma da noite. A turma da noite entra às 6h30, vai até 7h30, 1 hora de técnica, e volta quinta-feira de 6h30 às 7h15, análise de tema. Essas são as aulas online. Ou sábado de manhã, sábado à noite. Tudo bem? Aqui é 20h30. Aqui está o telefone de contato, tudo bem? Se matricule. Quanto, Mr. Bean? 90... Eric, R$90. O cara faz um curso de R$90 e tira 1.000 na redação, Eric. Entendeu? Tá dado, tá, Eric? Tá barato demais. Entendeu? Então, atente ao telefone, às nossas aulas online, assista, acompanhe, participe. Mr. Bean, é tema semanal? Sim, galera, a gente puxa tema semanal, a gente não copia tema, cria tema. Aqui tem que ser criado o tema, tudo bem? O tema e análise e correção, ok? R$90 por mês. Voltando ao que nós estávamos falando. Muito cuidado com esses 4 exemplos de redação, tudo bem? Mr. Bean, eu posso colocar uma ideia de sugestão em todos eles? De repente eu vou fazer uma redação e coloco esse aqui, que não tem causador. Aí eu coloco aqui um cenário que demanda uma reflexão sobre causas e efeitos dessa problemática e pede intervenções para esse retrato. Tudo bem, não tem problema. O que vai fazer você passar é agora. O que vai fazer você passar não é essa frase que vai pedir solução. O que o corretor quer saber não é isso aqui. Ele não quer saber se você vai chegar e dar a solução. O que ele quer saber é qual a sua ideia sobre o tema sugerido. A minha ideia é que é assim e assim. E aí você vai ter que provar no desenvolvimento. Tudo bem? E aí, desenvolvimento é uma outra estrutura, uma outra pegada, uma outra roupagem. Teríamos que ter uma aula exclusiva só de desenvolvimento, tudo bem? Mas aqui nós temos 4 modelos para falar para vocês de como se faz uma introdução de primeiro parágrafo. Dicasinha muito boa. Cuidado nas dicas agora. Anote. Verbos no presente, subsiste, coesão é fundamental, esse, essa, tal... partindo dessa perspectiva, tudo bem? Em contrapartida, ok? Muito cuidado com a palavra uma vez que. Não bote por causa. Isso se deu por causa da fome. Por causa, não. Uma vez que a fome, porque é outra coisa. Isso aconteceu pois não. Uma vez que, dado, em razão de, devido a, cuidado com essa coesão. E muito sério,
Outra coisa que eu sempre falo para os alunos, diga lá, Eric. Não, assim, eu estou vendo aqui, assistindo aí, nós maranhenses, né, a gente tem muito vício de linguagem, né? E esse vício de linguagem ser usado na redação é fria. Meu amigo, rapaz, pelo amor de Deus. Porque negócio de por causa, por enquanto. Não, por conta. A gente tem uma mania. Conseguir. Porque melhor colocar. Com a história do bem aí, né? Bem aí. É melhor escrever um não desconjuro, não é não? Um não desconjuro fica logo chique. Rapaz. Perigoso. E por acaso, eu não sei nem o que isso aí. Isso é conjunção, advérbio. Não precisa. Eu sempre falo para os alunos, moço, não fique preocupado com o nome, não. Só não escreva. Entendeu? Não preocupa com a classificação. Eu digo, não tem classificação, não, tu vai errar. Se tu for classificar, tu vai errar. Só não escreve, cara. Coloque uma vez que, dado, em razão de, devido a, fica até chiquezinho, tudo bem? Fica mais top. Outra coisa que é importante, eu falei de pessoas. Coloque indivíduo, cidadão, tudo bem? Ou anota, problema. Não existe a palavra problema em redação. Isso é um problema. Não existe problema. Isso é uma mazela com Z. Isso é uma agrura. Tudo bem? Mazela, agrura, problemática. Vamos supor que nós estamos falando com uma situação que envolve dois causadores. Os Estados Unidos e a China estão se enfrentando. Quem enfrenta é guerra. Os Estados Unidos e a China estão no celeuma, no embate, no conflito. Tudo bem? Numa querela. Querela com o quê? Usa uma linguagem bonitinha. Estão se enfrentando numa guerra. Que guerra? Quem está matando ninguém, rapaz? Então, cuidado com essa linguagem. Porque vale 200 pontos. A linguagem vale 200 pontos. Tudo bem, queridos? Então, o Mr. me passa aqui hoje para explicar 4 formas light de fazer uma introdução. Muito cuidado com os conectivos, com essa entrada no parágrafo. Nós temos 23 formas de entrar no texto. Cautela quando você apontar os causadores. Não adianta apontar um causador e não trabalhar esse causador. Outra dica boa, não bote governo. Não chegue e bote... É porque o governo. Governo não. Bote poder público, Estado com E maiúsculo, tudo bem? Gestor público com G, tudo bem? É porque a sociedade, as pessoas, a população... Não. População não. Coletividade, tudo bem? Até que população deixa passar, mas usa a palavra coletividade, bote assim, coletividade, até o corpo social serve, tudo bem? Caleidoscópio social, usa uma linguagem mais bonita. Imagina essa redação assim, Eric. Logo, é um problema que a gente tem que ver com o governo que não faz nada, e o povo não está nem aí. Imagine uma redação dessa, tudo bem? Então, quebra, né? Não tem, a banca não vai gostar. Então, nós mostramos 4 modelos para vocês de como se faz a redação. Olha que verbo bacana, sabota, top de linha. Melhor do que falar assim, um problema que atinge. Quem atinge é míssil. Míssil que atinge. Sabota, né? Esqueletiza, né? Enfraquece, deturpa, né? Avilta. Olha que coisa bacana. Usa a linguagem. Crescimento. Ei, Eric, é a tua área de química aí. Crescimento. Quem cresce é planta, quem cresce é substância que vai entrar no composto orgânico. Crescimento não. Recrudescimento, tudo bem? O que recrudesce, ou então um crescimento significativo. Importante. Tira a palavra importante, essa palavra não existe em redação. O crescimento significativo, o crescimento substancial. Até o fulcral com L, cuidado com o fulcral. Até fulcral serve. Mas nada. Isso é muito importante para a vida. Que negócio de importante para a vida, rapaz? Isso é significativo para a vida, isso é substancial, isso é salutar, tudo bem? Então, queridos, vamos voltar para falar das correções do Enem. Linguagem, 200 pontos. E, Érico, eu vou até sair aqui para voltar para aquela partezinha do vídeo. Mostra meu rosto aí, DJ. Presta atenção que eu vou falar da linguagem, das competências. Linguagem, 200 pontos. Domínio do tema, presta atenção. Domínio do tema e tese, 200 pontos. Outras áreas do conhecimento. Você coloca lá filosofia, sociologia, história, outras áreas, 200 pontos. 200 pontos. Coesão. Do primeiro para o segundo. Olha que legal, do primeiro para o segundo parágrafo. Né? Isso também eu posso colocar em primeira análise? Não tem problema não. A priori, não tem problema. O problema é o que vem depois. O primeiro que vem é o causador que você apontou. Tudo bem? Então, coesão, 200 pontos. E a intervenção social. Então, 2 agentes, viu? 2 agentes para fazer o giro do relógio. Repete bem. Linguagem bacana, top de linha,
200, sem gerundismo, sem locução verbal, vem acabando. O desmatamento vem acabando. Acabando não. Desmatamento acaba, inibe, intimida, tudo bem? No presente, sem gerundismo. Segundo, a colocação pronominal. Vírgula, tem-se, que se faça, não se faz. Tudo bem? Beleza? Linguagem, 200 pontos. Domínio do tema, leu a coletânea. Rapaz, agora eu vou me problematizar, eu vou me posicionar sobre esse tema. Vou fazer palavras negativas, Mr. Bean, um adjetivo ou um substantivo negativo, vou mostrar a minha opinião. Eu vou acusar dois agentes. Ou então eu vou colocar uma palavra negativa ali na tese. Eu vou acusar. 200 pontos. Terceiro momento, outras áreas do conhecimento. Sociologia, um exemplo, né? Local, país, cidade, tal, dado estatístico, história, passado e presente, mitologia, riquíssimo. Outras áreas de conhecimento. Filosofia, para fazer a ponte. Estamos Hobbes, 200 pontos. Coesão, 200 pontos. E o quinto, a intervenção. Tudo bem? Mas cuidado com a intervenção. Não vai terminar assim. Ufa, logo, ufa, desse modo, portanto... Não chega assim, não. Chegue diferente. Né? Chega diferente. Infere-se, pode entender essa problemática, portanto, bode conectivo para depois, né? A exclusão social, a exclusão virtual no país, portanto, olha que legal, começar pelo tema e portanto, bode conectivo depois, sempre dois agentes, tudo bem? Dica do Mr. Bean, como se faz o primeiro parágrafo? Obrigado, professor Érico, pela nossa aula até agora, querido. Felipe, muito boa aula. É complicado não ter boa com o Mr. Bean, né, Felipe? Mas o professor Werley, nossa época de CESFA, hoje trabalha comigo lá no Raimundo Soares. Oi. Eu tenho o prazer de ser gestor lá no Raimundo Soares. E tenho lá, olha, eu tenho lá, eu tenho lá o Werley, eu tenho lá a Cláudia, que está adoentada, né? Sim. Então, mas gente que trabalhou comigo, bicho, é bom demais. Mr. Bean, eu vou ser sincero contigo. Eu não vou ter aula, não, acabou. Eu já falei, eu digo as coisas. Tá virando trocadilho. Eu tô querendo ser igual aqueles cantores de sertanejo. Eu falta os freezer. Cerveja aqui atrás, o churrasco. Eu só tenho água, né? Por enquanto, as coisas só água, não tem. Aqui também, ó. E assim, e aí, Mr. Bean? Porque, bicho, tudo que é bom é rápido demais, senhor. Que bom, cara. Mas assim, meu irmão, de todo o coração, obrigado. Ao Fernando Bolzan, da nossa produção, que tomou presente! Conta. Valeu, Fernando. Menino bonito ali, ó. Ele não aparece não, graças a Deus. É capaz de perder a audiência. Oi, então, Silvio! Então, Mr. Bean, a quarentena de química ela foi criada, só para você entender, qual química? Entendi. Nós decidimos trabalhar 20 aulas quando pensou-se que a quarentena seria um mês. Entendi. Infelizmente, a coisa se espalhou e, assim, a gente notou que o aluno precisa muito de química, mas ele precisa muito de redação, muito de história, muito de matemática, de tudo, né? E aí, a coisa boa é quando a gente deixa amigos por onde a gente passa. E você é um deles. Que bom, você faz parte. Nós somos amigos há mais de 20 anos, né? Tem história, tem chão, irmão, tem chão. E assim, na hora que eu lhe convidei, você imediatamente, a resposta foi sim. Que dia é? Como é que nós vamos fazer? Então, assim, eu te agradeço de coração. De dizer que vai ficar gravado. Vamos depois... O nosso site está quase pronto. Né? Estamos aqui usando do Fernando. Mas... Érico, eu queria sugerir para quem está assistindo, eu não posso deixar de fazer a contrapartida para você que me convidou. Eu mandei para a Fernanda aí um tema de redação, e aí nós vamos sortear 10 bolsas lá do curso, tá bom, Eric? O Fernando vai depois disponibilizar o tema, olha, o tema está aí, entendeu? O pessoal manda essas redações, a gente vai achar uma forma de mandar esse texto, viu, Eric? Você organiza para a gente, e vamos selecionar 10 bolsas lá na nossa... Eu já vou combinar com o Fernando quando acabar aqui,
como não fazer essa divulgação, pessoal que nos segue, que nos acompanha, ok. E a gente fica muito grato. Tranquilo. Vai ser 11, porque eu também vou fazer minha redação. Eu ver se eu aprendo a escrever. Tá bom, querido. Tá também, de todo o coração. Obrigado pela muito oportunidade. Obrigado a João Moreira, obrigado, João. Um abraço, João. Viu? E a gente Obrigado. fica feliz demais. Pessoal que assistiu, nos acompanhou o tempo inteiro. Muito feliz, muito feliz. Segunda-feira, nossa live será um pouco mais cedo, às 18 horas, com o nosso secretário de Educação, Felipe Camarão, onde vamos discutir o retorno da aula presencial à rede pública estadual, principalmente. Na terça-feira, professor Giló. E dia 18, que eu nunca sei que dia 18, tem um calendário que eu vou deixar por aqui, mas eu não sei, tem nem aqui o calendário. Dia 18 de junho, que será na quinta-feira, é o dia do químico, dia 18. Olha. E nós faremos uma mesa redonda de química. Vai estar aqui conosco, além de mim, esse lindo que vos fala, professor David, professor Roberto Pesado de novo, professor Amarildo e professora Alessandra. Para a gente... Calorimetria aí. Para a gente bater papo sobre essa situação de como ensinar química Sabão, em tempos remotos. Sabãozinho para o coronavírus. E eu vou estar assistindo, né, claro. Meu querido, eu tenho... Obrigado pelo convite. Grande abraço. Valeu. Brigadão. À disposição. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Conversa, ó. Tchau, pessoal. Até segunda-feira, às 18 horas.